Só um minutinho que eu vou pegar aqui onde paramos. De manhã estamos lendo o livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. É a história de Mahaprabhu, a história de Deus. Quem quiser participar do programa da manhã, todo dia às 7 horas da manhã e às 8 horas começa a aula. Deixa-me ver onde paramos aqui. Paramos aqui então, vamos começar. Essa aqui é uma aula do dia 12 de fevereiro de 2021, do ano passado, parte 1, a aula dada ao meio-dia. Lembrando Sri Kachakradam, é o título da aula, parte 1. Sua Divina Graça, Vishnupada, Swabhakti Nirmala Charadeva Goswami Maharaj. Foi dada essa aula em... Ele estava pregando na região de Tarakeswar, Silachara Maharaj. Essa aula foi dada em Bengali, traduzida para inglês, transcrita para inglês, depois agora em português. Então, começando a aula, Silachara Maharaj fala assim: em breve será o nosso festival Namorada Sagrada de Nitai em Sri Birchandra Pur. Estou terminando a coleta agora, porque depois do festival terei que ficar 7 dias em Hooghly, é um local da Índia. Ficarei na casa de Ashok Prabhu, em Begumpur. Há um programa ao meio-dia, no domingo, em Singur. Chegarei lá antes das 10 horas da manhã. Ele está contando aqui o que ele vai fazer, né? A glória de Nityananda Prabhu é tão grande. Você viu do Mahabharata sobre a grande batalha entre os Pandavas e os Kauravas, que ocorreu em Dwapara Yuga. Antes dessa batalha, os Pandavas perderam um jogo de dados e foram exilados. Eles tiveram que desistir de seu reino e ir viver em uma floresta. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul e Sahadeva e sua mãe Kunti Devi partiram todos juntos. Viver em uma floresta significa que eles tiveram que viver em lugares diferentes, viajando de um lugar para o outro. Entre os lugares em que hospedaram, há um lugar na Bengala Ocidental que hoje é conhecido como Pancha Pandava Tala, em Birchandrapur. Havia a casa de um Brahmana lá,
e eles ficaram na casa dele. Então, a batalha aconteceu. A batalha que está sendo referida aqui, a batalha de Kurukshetra. Todos dizem que muitas pessoas lutaram naquela guerra, mas na realidade apenas Krishna lutou nela. Durante a batalha, uma das rodas da carruagem de Arjuna se soltou e, ao ser arremessada contra os inimigos, aterrissou em Birchandrapur. É por isso que Birchandrapur ficou conhecida como Eka Chakra. Eka quer dizer um, Chakra quer dizer uma arma. E como a roda da carruagem foi usada como uma arma, então por isso que o local se chama Eka Chakra. É onde Nityananda Prabhu apareceu. Mais tarde, Nityananda Prabhu teve um filho chamado Virchandra, que teve muitos discípulos nessa área. Por isso, ficou famoso como Birchandrapur. Nityananda tinha duas potências, duas saques, Janava e Vasuda. Agora, Srila Maharaj vai contar a história das duas saques, as potências de Nityananda Prabhu, Janava e Vasuda. Quando Mahaprabhu veio junto com Nityananda Prabhu em um barco para Kauna, esse lugar fica perto do nosso templo em Kauna, e o remo do barco deles ainda é mantido no templo. Os devotos cuidaram e o mantiveram bem de alguma forma. Quando você chegar lá, eles tocam a sua cabeça, mas como já ficou mole esse remo, eles guardaram em uma caixa. Então, não fazem mais isso. Quando Nityananda Prabhu chegou lá, dois irmãos moravam naquela casa, Gauridas Pandit e Suryadas. Gauridas Pandit é um devoto de Mahaprabhu. E Mahaprabhu disse a ele: Nitai, vai para casa. Nitai vai para casas diferentes e come aqui e ali. Ele não tem um lugar permanente e não há ninguém para cozinhar para ele. Arrume uma casa para ele, case-o. Mahaprabhu pediu para casar Nityananda Prabhu, para arrumar uma esposa para ele. Onde vou encontrar uma devota? Perguntou Gauridas Pandit. Ora, Mahaprabhu diz, o seu irmão tem duas filhas. Você pode dar uma delas a ele. Dê Janava a ele. Bem, ela não é minha filha, então vou ter que perguntar a meu irmão. Então, Mahaprabhu pediu a sobrinha de Gauridas para casar com Nityananda Prabhu. Quando Gauridas Pandit falou com seu irmão, Suryadas disse: vamos lá, ele não tem casa
não tem renda, ele fica em casas diferentes. Nityananda Prabhu, ele era grihasta, não era sannyasi, não era brahmachari, mas ele não trabalhava materialmente. Ele vivia como Mahaprabhu pregando. Então o argumento do irmão foi, ele não tem casa, ele não tem renda, ele fica em casas diferentes. Na verdade, Nityananda Prabhu possuía uma enorme terra de muitos bigas. Bigas deve ser uma medida que tem na Índia. Mas ele vivia como um sannyasi. Ele usava roupas brancas, mas sempre vagueava de um lugar para o outro, para um devoto. Aí Srila Maharaj fala para um devoto que está lá assistindo a aula, né? E ele fala, desligue o seu telefone, você vai oferecer boga para as deidades, você vai levar o seu telefone com você, quem vai te ligar? Quando você vier oferecer a boga às deidades, você deve vir sem ele, sem o telefone. Não é necessário levar o seu telefone com você. Então, Srila Maharaj agora continua contando. Surya Das disse, não se recusou a casar sua filha. Desculpa, Surya Das disse não, e se recusou a casar a sua filha com Nityananda Prabhu. Enquanto isso, quando Nityananda Prabhu e Gauranga Mahaprabhu estavam passando do lado de fora da casa, o olhar de Janava caiu sobre Nityananda Prabhu e seus olhos se encontraram. Um olhou para o outro. Antes, as meninas costumavam ser muito tímidas, Srila Maharaj está falando. Agora, há pouca timidez, mas antes mesmo das senhoras mais velhas, nunca chegariam na frente de seu guru. Antigamente as senhoras idosas, mesmo as senhoras idosas, elas não ficavam diante do seu guru. Era o marido que ficava diante do guru. Elas fugiriam. Então, quando ela olhou para Nityananda Prabhu e seus olhos se encontraram, ela é sua Sati, a sua potência. Afinal, este não é um assunto de casamento comum que as pessoas têm. Claro, Nityananda Prabhu é o irmão mais velho de Krishna, de Deus. Não é algo comum. Não é qualquer alma como nós. Quando estamos falando em casamento de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, não podemos trazer para a nossa vida. Porque eles são diferentes. Eles são grandes personalidades. É o próprio Deus, Mahaprabhu, e é o irmão de Deus, mais velho de Deus. Não é qualquer alma que é irmão mais velho de Deus, nem irmão mais novo. Então não podemos trazer para o que conhecemos aqui no mundo material. Ela rapidamente fugiu para a floresta e caiu inconsciente. Ninguém da casa sabia o que tinha acontecido. Então começaram a procurá-la. Janava, então, ela fugiu para a floresta. Quando o olhar dela se encontrou com o olhar de Nityananda Prabhu. Muito tímida, ela foi para a floresta. Onde está nossa menina? O pai e a mãe falaram. Para onde ela foi? Eventualmente, eles a encontraram na floresta e a trouxeram para casa. Quando a trouxeram para casa, viram que ela estava saindo, espuma da sua boca. Eles pensaram que ela havia sido
mordida por uma cobra. Então, eles buscaram algum curandeiro. O curandeiro tentou tirar veneno, mas não havia veneno ou o sinal de mordida de cobra. Então, Gauridas Pandit disse a seu irmão: onde está Nityananda e Goura? Você vê? Você se recusou a entregar essa garota ao sábio, ao santo, e agora você pode ver qual é a condição dela. Nesse momento, Nitai, Goura e Mahaprabhu estavam sentados sob uma árvore de tamarindo. E Srilacharya Maharaj comenta que essa árvore ainda está lá, até o momento, até agora, é a mesma árvore. De repente, eles viram Gauridas correndo em direção a eles, e gritando: venha, venha, venha comigo para a casa. O que aconteceu? Eles falaram. Nityananda Prabhu e Mahaprabhu perguntaram: o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas Janava está inconsciente, explicou Gauridas Pandit. O que faremos? Eles falaram. Não somos curandeiros ou médicos. Chame um médico, disse Nityananda Prabhu. Não, não, Prabhu, por favor, venha, venha, venha comigo. No final, Gauridas Pandit os fez vir com ele para a casa. Enquanto eles chegaram, e quando eles chegaram, ele disse a Nityananda Prabhu: leve esta garota agora. O que Nityananda Prabhu falou: o que vou fazer com essa garota morta? Ela não pode lavar a louça, ela não pode servir ao Senhor. O que vou fazer com essa garota morta? Não, não, você deve aceitá-la, disse o pai e Gauridas Pandit, o seu tio. Então, Nityananda Prabhu disse: tudo bem, eu concordo, mas tem uma condição. Então, Nityananda Prabhu colocou uma condição para levar Janavi, que estava praticamente morta. Qual é a sua condição? A condição é esta: você deve dar Vasuda junto com Janava. O que ele vai fazer agora? Suryadas não deu nenhuma menina para ele, mas agora Nityananda está pedindo 2 meninas, 2 filhas para ficar com ele. Sauridas e Gauridas Gauridas e Suryadas discutiram o assunto, e Gauridas disse: se você recusar agora, também e se a mesma coisa acontecer com Vasuda. Assustando Suryadas, concordou em casar as suas 2 filhas com Nityananda Prabhu. Quando ele concordou, Nityananda Prabhu colocou a sua mão na cabeça de Janava. Ela abriu os olhos e sentou-se. Então, 2 guirlandas foram trazidas e as 2 irmãs colocaram 2 guirlandas, uma cada uma, no pescoço de Nityananda Prabhu. Depois disso, Nityananda Prabhu as levou para Birbhum. Não havia necessidade de nenhum casamento formal. Janava e Vasuda apenas colocaram
guirlandas em seu pescoço. E foram embora. Mais tarde, Janava partiu para Vrindavana. Se você for lá, poderá ver o Samadhi Mandir dela, lá em Vrindavana. Ela se tornou uma Vaishnavi e, em sua vida posterior, foi para Vrindavana para fazer os seus bhajans. Ela ficou perto do Radha-kunda. Todos os anos prestamos reverências ao seu Samadhi Mandir. Essa é a glória de Nityananda Prabhu. Então, Srivacharya Maharaj aqui, ele contou, né, a história de Nityananda Prabhu, como que ele ficou com as duas Saki, as duas esposas, porque uma estava praticamente morta. E aí ele falou, eu só levo ela se você me der a outra também. Mas isso não é para nós, como foi falado. Não é para nós. Nityananda Prabhu sim tinha duas esposas, mas não é para nós. O que é aconselhado para nós é ter uma esposa e ser fiel a essa esposa. Nityananda Prabhu é o irmão mais velho de Deus, não podemos querer imitá-lo. Aquele que fica imitando e dando argumentos, mas Nityananda Prabhu tinha duas esposas, mas o outro devoto fez isso, o outro devoto fez aquilo. Isso daí não é argumento. Nós não somos Nityananda Prabhu, nós não somos Mahaprabhu. Não devemos querer imitá-los, nem imitar o Guru, nem imitar ninguém. Não devemos imitar ninguém. Temos que saber a história sim. Por isso Srivacharya Maharaj contou, a história tem um significado. Mas não é para imitá-los. Quem somos nós para imitar Nityananda Prabhu? Quem somos nós para imitar Mahaprabhu? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu me ver aqui se alguém fez algum comentário. Por enquanto não. Vamos então ler a outra aula. Então é a continuação da aula. Não, desculpa. Essa aqui é a aula do dia 12 de fevereiro, dia mesmo. Só que essa aqui é a primeira aula, a primeira subaula, né, da parte da noite. A outra aula que lemos era durante o meio-dia. Essa aqui é a aula da noite. Então, Srivacharya Maharaj começa falando. O subtítulo é Natureza dos Vaishnavas. Ele então começa falando o seguinte. Ele fala um verso, Srivacharya Maharaj aqui fala um verso, que quer dizer o seguinte. Sri Krishna disse no Srimad Bhagavatam, Acharya Man
Vijnaniyan. Saiba que Acharya não é diferente de mim. Então, Acharya não é diferente de Deus. Estamos falando de Acharya genuíno, claro. Quem é chamado de Acharya? Acharya é aquele que pratica e prega. No entanto, existem muitos gurus nesse mundo. Mahaprabhu disse, aí tem um verso aqui que Mahaprabhu falou, que quer dizer o seguinte, traduzindo o verso para o português. Alguns seguem regras e regulamentos, mas não pregam a consciência de Krishna. Alguns pregam a consciência de Krishna, mas não seguem regras e regulamentos. Você desempenha ambos os deveres em relação ao santo nome por seu comportamento pessoal e por sua pregação. Portanto, você é o mestre espiritual do mundo inteiro. Você é a pessoa mais avançada do mundo. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 4, versos 102 e 103. Existem gurus que pregam, mas não seguem as regras. Eles não seguem nenhuma regra e regulamento, mas pregam. Alguns gurus vêm até você o tempo todo para fazer kirtan, etc. Eles cantam bem. O Senhor Supremo e Sarasvati lhes deram uma boa voz e vão de casa em casa cantando kirtans. O que diz o Bhagavatam? Veja só como é importante agora. O que diz o Bhagavatam? Alguém lê o Bhagavatam por dinheiro? Alguém canta kirtan por dinheiro? Alguém fala Harikatha por dinheiro? Se você ouvir essas coisas, isso será desfavorável à sua vida devocional e você estará cometendo uma ofensa nama aparada. Então, você não deve pagar para escutar a aula do Bhagavatam. Você não deve pagar para escutar ou fazer um curso do Bhagavad Gita. Você não deve pagar para ir no local que cobram, onde você vai cantar as canções devocionais. Você não deve pagar para escutar Harikatha, porque isso vai prejudicar a sua vida devocional, está sendo dito aqui. Aonde estão cobrando para dar aula, estão cobrando para fazer kirtan, estão cobrando para ler o Bhagavatam, qualquer escritura, isso vai fazer mal para a sua vida devocional. Não escute pessoas que estão cobrando, muito menos pague para essas pessoas. Como diz aqui, tem gurus que seguem regras e regulamentos, mas não pregam. Tem outros que pregam, mas não seguem regras e regulamentos. E o Bhagavatam diz, não podemos cobrar por Harikatha. Então, tem muita gente cobrando curso do Bhagavatam, curso do Bhagavad Gita, cobrando curso disso, cobrando para você entrar no Kirtan. Isso não é apropriado. Isso vai fazer mal para a sua vida devocional. Como diz aqui, isso daí é nama parada, é uma ofensa ao santo nome. Existem 4 tipos de ofensas: ofensa ao santo nome, ao serviço, ofensa aos lugares sagrados e também aos Vaishnavas. Estávamos cantando, aí tem a canção aqui, é a canção de desaparecimento
que cantamos ontem, na verdade, para o desaparecimento de Sri Ramanandaroy. Então, Eibaro Koruna Koro Vaishnava Gosai Patita Pavana Toma Vineke Ronai. O que quer dizer isso? Ó Vaishnava adorável, seja misericordioso comigo desta vez, ó Salvador dos caídos. Sem você não há ninguém. Por favor, seja misericordioso comigo. Não há ninguém neste mundo que seja tão misericordioso quanto você. Essa daqui é a canção de desaparecimento. E aqui continua, então, dizendo: se alguém vier a você, os pecados vão embora. Onde pode ser encontrado um mestre tão misericordioso? Outro verso diz o seguinte: se o Ganges toca alguém, ele é purificado mais tarde. A pessoa é purificada se você tocar no Ganges, se ela tocar no Ganges. Mas você purifica, o Vaishnava purifica as almas simplesmente por vê-las. Tal é o poder dos Vaishnavas. Se você se banhar no Ganges, então você se tornará puro. As pessoas se tornam puras tocando o Ganges, tomando banho no Ganges. Mas uma pessoa pode se tornar pura apenas obtendo o darshan de um Vaishnava. Quem é um Vaishnava? Srila Maharaj fala: Vaishnava é aquele que se veste como um Vaishnava, usa tilaka e coloca colares no pescoço de tulasi e canta em contas, canta japamala. Vaishnavas não. Vaishnavas são aqueles que praticam o Vaishnavismo. Lembre-se sempre disso. Não adianta a pessoa estar de roupa devocional, usar tilaka, cantar japamala, enfim. Não adianta ter somente a parte externa. Vaishnava é aquele que pratica adequadamente. Vaishnava é um devoto que segue regras e regulamentos. Esse é um Vaishnava. Quem pode cantar Kirtan? É a pergunta que Srila Maharaj fala. Quem pode cantar as canções? Quem pode cantar o Mahamantra? Mahaprabhu disse também: quem tem o direito de cantar Kirtan? Aí tem o verso muito famoso, o verso mais importante da nossa vida. Srila Govinda Maharaj falou: este é o verso mais importante. Se você quer decorar um verso em sânscrito, decore esse verso. Se você não vai decorar, pelo menos saiba o que ele está falando. Trinadapisu Nichena, Tarolapisa Risnuna, Manina Maradena, Kirtanya Sadahari. Que quer dizer isso? Aquele que é mais humilde que uma folha de grama, aquele que é mais tolerante que uma árvore, aquele que dá honra a todos sem querer para si mesmo, ele está apto, está qualificado a cantar ininterruptamente os santos nomes de Deus. Esse é o verso mais importante que nós temos que saber. Mahaprabhu escreveu, é o terceiro verso do Sri Shikshastaka. E ele está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Antyalila, capítulo 6, é o verso 239. Aí temos um outro verso aqui, outro sloka, que diz o seguinte: abandone o seu falso ego e sempre se considere inferior à grama, pobre, carente e mesquinho. Então nós temos que nos considerar dessa forma, abandonar o nosso ego, e nós temos que ser
nós temos que nos considerar inferior a uma grama, a uma folha de grama. E nós temos que ter a consciência que nós somos pobres espiritualmente, nós somos carentes e mesquinhos. Pratique a tolerância como uma árvore. Desista de vingança e alimente as almas. Devemos abrir mão da nossa própria felicidade pela felicidade dos outros. Aqueles que vêm para a linha do Gaudiya Vaishnavismo nunca pensam em sua própria felicidade. Roupas, uma vida fácil, uma vida tranquila, um conforto material, não, eles não pensam nisso. Os que entram para a linha do Gaudiya Vaishnavismo não estão pensando nisso. Eles não têm consciência de uma esposa, filhos, amigos, parentes, etc. A nossa riqueza são os devotos do Senhor. Eles são a nossa família real. Então, a nossa família real é a família de Krishna, são os devotos. Não é a família que achamos que é. Essa família que nós achamos, nossa família, não é a família real. Daqui quanto tempo você não vai ter mais essa família? E você vai entrar em outro corpo e vai ter outra família. Quem foi sua família na vida anterior? E na vida anterior dessa anterior? Mas a família real é a família de Krishna. Então nós temos que nos identificar como família de Krishna. A nossa riqueza são os devotos do Senhor. Eles são a nossa família real. Eles são a nossa maior riqueza e maiores amigos. Existem milhares e milhares de discípulos em todo o mundo. São meus discípulos ou discípulos de Gurudeva. Mas não dizemos que são nossos discípulos. Quando alguém vem para receber a minha iniciação, Srila Maharaj está falando, ele sente o seguinte: eles vieram para me dar a misericórdia. É por isso que vieram para receber minha iniciação. Não sou eu que vou dar, estou dando a misericórdia para eles. Tal humildade deve estar lá, tal humildade deve estar em nós. Então veja só, um guru genuíno, quando ele dá a iniciação, ele não acha que é ele que está dando misericórdia para os outros. Um guru genuíno, quando ele dá a iniciação, ele está pensando que os outros estão dando misericórdia para ele. Os discípulos estão dando misericórdia para ele. Esse é um guru genuíno, ele é humilde. E essa humildade é importante, Srila Maharaj fala, para todos nós, não só para o guru. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser tolerantes, nós temos que dar honra a todos sem querer para nós mesmos. Essas são as qualidades principais que nós devemos ter. E através dessas qualidades, nós vamos poder cantar o santo nome ininterruptamente. Nós vamos poder cantar as canções o dia inteiro. Porque tem alguns que não conseguem cantar as canções? Porque tem alguns que não conseguem cantar o Mahamantra Hare Krishna, não conseguem fazer a prática correta do Kirtan. Por quê? Porque eles não são humildes, eles não são tolerantes, eles não dão honra a todos sem querer para si mesmo. Essas são as qualidades para nós cantarmos. Não é aquele que tem a voz bonita, não é aquele que tem o ritmo. A qualidade para se cantar as canções de Deus, o Mahamantra, os nomes de Deus, é nós termos essas 4 qualidades: a humildade, a tolerância, ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar honra, respeito a todos sem querer para si mesmo. Essas são as qualidades. Por isso nós não conseguimos.
Experimente você em casa, experimente, qualquer um pode experimentar isso, é muito fácil. Experimente o dia que você fala, hoje não tenho nada para fazer, estou sem trabalho material, estou sem nada para fazer, nenhuma ocupação material eu tenho, vou ficar o dia inteiro sem nenhuma atividade. Experimente nesse dia você falar, eu vou cantar o dia inteiro a Japamala. Ou não precisa nem ser na Japamala, nas contas. Eu vou cantar o dia inteiro Mahamantra. Eu vou cantar o dia inteiro as canções. Você não vai conseguir. Eu não consigo, você não vai conseguir. Por quê? Porque nós não somos mais humildes que uma folha de grama. Nós não somos mais tolerantes que uma árvore. Nós não damos honra a todos sem querer para nós mesmos. E essas são as qualidades principais para você cantar o Mahamantra, para você fazer os kirtans. E não só para isso. Esse é o reservatório para a verdade descender. Srila Govinda Maharaj falou, o reservatório para a verdade descender tem que ser essas 4 qualidades. O Guru está dando aula, todo dia nós lemos a aula de Srilacharya Maharaj, quase todo dia estamos lendo o livro ou de Srila Siddhar Maharaj, ou de Srila Govinda Maharaj, mas por que nós não praticamos o que estamos lendo? Porque nós não temos o reservatório. A verdade ela entra pelo nosso ouvido, mas ela não é depositada no reservatório. Por quê? Porque esse reservatório não está adaptado, ele não está correto, ele está com furos. Quando você faz a prática devocional e você também faz o que é errado, você cria furos nesse reservatório. Então não adianta você ter uma panela cheia de furos, colocar a água vai descer pelo furo, ela vai sair pelo furo. Então temos que fazer o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. E o que é favorável? Todo mundo sabe que é favorável. Seguir as regras e regulamentos, fazer as práticas devocionais, seguir Ekadashi, cantar todo dia, escutar Harikata todo dia, falar sobre Deus. Mas não adianta se você fizer algo errado também junto. E conforme você pratica a vida devocional, você vai ficando mais humilde, mais tolerante, vai dando honra a todos sem querer para si mesmo. É um processo fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil. É fácil se você tem vontade. É fácil se você tem aquele ânimo de fazer. E o que vai dar ânimo para nós? O que vai dar vontade para nós fazermos o serviço devocional? Sadhu Sangha, a associação com devotos. A associação com devotos vai nos dar vontade. Sem associação com devotos, não vamos ter vontade. Não vamos ter energia para fazer a prática. Então é super importante, venha ao templo, quem mora muito longe, como o Ishan Krishna Prabhu, ele mora muito longe, ele mora a 1000 quilômetros aqui do templo, é impossível ele vir aqui no templo sempre. Ele já veio aqui, mas é impossível para ele vir sempre. Toda semana é impossível. Então ele vem todo dia pela live. Ou a live, ou depois, se ele não puder no horário que está tendo a live, ele vê a gravação. Mas ele vê. É Sadhu Sangha também. Mas quem pode, quem mora aqui perto, vem ao templo. Krishna vê tudo. Não tem como enganar Krishna. Não tem como nós querermos falar mentira para Krishna. Nós podemos dar desculpa para um, para o outro, para si mesmo. Mas para Krishna, para Deus, ninguém dá desculpa. Não adianta querer mentir para Deus. Não resolve. Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto não. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui pelo Facebook e pelo Instagram.
Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nita, Jaya Gaura, Jaya Nita, Jaya Gaura, Jaya Nita, Jaya Gaura, Jaya Nita, Jaya Gaura, Nita Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gaura Hari Bo, Nita Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Temos aqui conosco hoje pelo Facebook Ana Purna Devidassi, direto da Noruega, a Fabíola Vargas da Colômbia. Deixe-me ver quem mais aqui. Andréia Ferreira, Rimon Ghosh Prabhu, Maline Devidassi, de Araraquara, Vrajanati Prabhu, do México, Nanda, eu acho que ela é de São Paulo, Isvalidassi, e Hari Garcia também, e a Carla também assistindo conosco aqui, que mora na Moca. Então agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha, associação. Aqui no Instagram nós temos conosco hoje a Lila Sundari Devidassi, também assistindo conosco aqui, a esposa do Premananda Prabhu. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã. E amanhã à noite é domingo. Domingo o programa à noite é 18 horas. Então, quem puder, venha, participe presencialmente. Até amanhã e uma boa noite a todos.